Projeto Anjos da Guarda. Esse é mais um trabalho da Prefeitura de Cuiabá a favor da educação. O Anjos da Guarda já atua em mais de 80 escolas da capital, oferecendo segurança e informação, através de palestras orientando alunos, professores, gestores e pais, integrando toda a comunidade no dia a dia dos nossos estudantes. É muito mais segurança. Isso aí visa a segurança das nossas crianças ao chegar e ao sair das escolas, tentando inibir possíveis comércios entorpecentes nas proximidades das escolas, som alto e outros tipos de delitos que possam ocorrer. Para mim, mãe, é muito importante saber que meu filho está em ambiente seguro. A educação se faz com a integração da sala de aula com a sala de casa. Proteger, informar, sensibilizar e educar. Essa é a missão do programa Anjos da Guarda. É a Prefeitura trabalhando e cuidando da gente. Eu tenho uma coisa para falar. Várias coisas. Quero que a minha voz seja levada para frente. Opa. Tenho quem me represente. Tenho quem discuta. O que é importante para mim. Tenho quem defenda. O que eu acredito. Tenho quem vem até a mim. Tenho quem cobre. Aquilo que é importante para todos. Eu sou vista. Eu sou ouvida. Posso ser ainda mais. É só participar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer. É gratificante, você vai pagar o IPTU, mas você saber que você tem um documento. Para quem não tinha nada, né? Hoje eu tenho o meu terreno com a minha casa e é maravilhoso, não tem como a gente se emocionar. A partir de agora eu tenho meu documento na mão e posso dizer que sou dona mesmo definitiva da minha casa. Nossa Senhora, isso é uma benção que veio para nós, menina. Eu me sinto muito feliz, porque eu estava esperando há muito tempo, não é nem muito dia, era há muito tempos atrás eu estava esperando. Esse é o definitivo. A casa é minha. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, hoje o RDTV vai falar sobre propaganda eleitoral, o que é permitido e o que é proibido nessa época, aos pré-candidatos e também depois. Teve algumas alterações na legislação, estamos ao vivo pelo Facebook, então você que nos acompanha pode enviar as suas dúvidas. O nosso convidado de hoje é o juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Lídio Modesto da Silva Filho. Muito obrigada pela sua presença novamente aqui, doutor Lídio. Eu que agradeço, Lides. Bom, o senhor lançou um livro, né, já foi inclusive lançado em Curitiba, Propaganda Eleitoral de acordo com a mini-reforma. Eu queria já iniciar com essa obra, né, o que o inspirou a escrever esse livro? Bom, na verdade, eu desde que passei a atuar na magistratura, sempre executei a atividade jurisdicional também na seara eleitoral. Fiz eleição em vários municípios, em 2000 em Guiratinga, depois eu fiz também em Marcelândia, na subsequente. Fui juiz em Alta Floresta, Sorriso, Tangará da Serra, sempre atuando, e depois em Santo Antônio de Leverger também, Barão de Melgaço, tive a oportunidade de trabalhar. Depois fui trabalhar também como juiz membro substituto, fui coordenador da propaganda eleitoral já nas eleições de 2010, depois fui membro do TRE, diretor da Escola Judicial Eleitoral. Então esta experiência, eu sempre gostei muito da atividade da propaganda eleitoral, eu acho que é o que mais traz emoção nas campanhas, né, é a propaganda. E é uma disputa muito acirrada, bastante ácida até digo, né, na obra. E então eu entendo que essa experiência me credenciou para poder escrever sobre o assunto. E aí eu resolvi, daí no ano passado, a editora me convidou para poder escrever a obra e consegui, graças a Deus, concluí-la. E lancei agora no maior evento nacional de direito eleitoral que aconteceu na semana retrasada em Curitiba.
Bom, esse livro, qual o público-alvo dele? Que tipo de linguagem o senhor utilizou? Então, eu busquei utilizar, porque é fruto de pesquisa, né, bastante profunda, eu procurei buscar uma linguagem mais acessível, porque, não obstante, pode ser utilizado por juristas, né, especializados na área do direito eleitoral, advogados, promotores, membros da magistratura, mas eu gostaria que os candidatos também aprendessem o que é efetivamente a propaganda eleitoral e até mesmo o eleitor. O eleitor hoje ele faz parte da fileira fiscalizadora da Justiça Eleitoral brasileira. Então agora ele tem encaminhado denúncias que ele acha que é ilícita e a gente tem que fazer um filtro. Com a obra acessível, ele vai saber o que efetivamente é errado. Essa obra ela vai ser lançada também em Cuiabá esta semana, né? Sim, aproveitei a oportunidade que haverá um grande evento nacional que ocorrerá na quinta, amanhã, né, e depois de amanhã, no dia 28 e 29, né, portanto, de junho, aqui no TRE, com presença de juristas especializados na área eleitoral do Brasil todo. E eu vou fazer uma doação da obra para a biblioteca do TRE e aproveitar e lançar. Haverá também a Livraria Janina, estará lá né, com a obra disponível. Quem quiser adquirir, né? Quem quiser adquirir. Bom, já começou a primeira pergunta de internauta que está conosco, a Randala Lopes. Obrigada pela sua audiência aí, Randala. Eu trabalho com marketing digital. Será permitido patrocínio nas redes sociais? Na verdade, não. Né, não existe possibilidade de propaganda paga na internet. A legislação ela é expressa nesse sentido. Não pode haver propaganda paga na internet. Bom, nós estamos numa fase de pré-candidaturas, né? Muitos estão se colocando aí como pré-candidatos. Vamos ao que é positivo, o que é permitido aos pré-candidatos hoje. Eles podem, por exemplo, dar entrevistas como pré-candidatos em rádios, TV, sites. Como é que está a legislação? Sim, é uma novidade recente a questão da pré-campanha eleitoral, né? Eu sou uma pessoa bastante liberal, né? Eu penso que aquilo que não é proibido é permitido. Evidentemente que essa é a minha opinião pessoal, né? Porque como julgador, o pleno do tribunal, ele é composto por pessoas que pensam, às vezes, de forma diferenciada, como houve ontem uma decisão de 4-3 no TSE. Mas eu penso que na fase da pré-campanha, a lei ela é clara ao estabelecer que só não pode aquilo que é pedir voto diretamente. Embora devemos lembrar sempre que quem faz a lei é o candidato. Né? Então chega a ser paradoxal a situação de dizer que você não pode pedir explicitamente o voto, mas você pode pedir apoio político. Ora, o que é pedir apoio político? Né? Então, eu penso que algumas coisas que não podem estão escritas na lei que não podem ser feitas. Mas a entrevista, conforme você disse, os veículos de comunicação podem realizar entrevista, os pré-candidatos, eles podem dizer quais são os seus programas, suas plataformas, suas ideias, eles podem fazer críticas, inclusive ácidas com os governos atuais. O que ele não pode é pedir voto, porque ele não é candidato, porque ele ainda não foi submetido ao crivo do judiciário para saber se ele efetivamente tem deferido o seu registro de candidatura. Essas entrevistas, elas podem ser feitas ao vivo? Elas podem ser feitas ao vivo. O que não pode é haver um tratamento privilegiado de candidato por parte do veículo de comunicação. Na verdade, o veículo de comunicação, ele é o que tem as maiores penalidades da Justiça Eleitoral. Então ele deve dar um tratamento equânime para todos aqueles. Então se você vai chamar A, amanhã você chama B, depois você chama C. Então, e isso inclusive com disponibilidade de tempo de forma igualitária também, ou tem ainda aquela questão de coligações, que agora ainda não tem ainda essas definições, né? Ele pode, por exemplo, um veículo ele pode estipular, então vou dar 15 minutos para o candidato, independente do partido, se é maior ou menor? Não, tem que ser o tratamento igualitário. A lei permite que os veículos de comunicação podem ter opinião pessoal a respeito de determinada candidatura, isso na parte editorial, certo? Mas é evidentemente que ele não pode utilizar desta ferramenta gigantesca de indução de mentes, né, que é a mídia, para privilegiar muito uma pessoa e criticar muito a outra, né? Você não pode construir de um lado e desconstruir do outro. Eu penso que a moderação e a equidade de tratamento para aqueles que estão participando da disputa é o melhor caminho a ser seguido. O que significa abuso do poder religioso dentro dessa seara aí, doutor Lídio? A legislação eleitoral, quando se trata de propaganda eleitoral, geralmente a penalidade é multa, né? Mexe no bolso da pessoa. Partido, do candidato, enfim, até mesmo do cidadão. Agora,
Existem situações mais graves que ensejam a cassação do registro da candidatura se estiver ainda em campanha, ou do registro, ou do diploma do candidato se eleito tiver sido. E são os famosos abusos. Abuso de poder econômico, abuso do uso dos veículos de comunicação, porque tem muito candidato que é proprietário ou amigo, ou tem um familiar proprietário de veículos de comunicação, isso é muito comum no Brasil. E agora nós temos uma nova figura do abuso de poder religioso. E o abuso de poder religioso, embora não esteja normatizado na lei, tivemos na mini-reforma de 2017, de dezembro, perdão, dizendo que dentro de templo, qualquer tipo de templo, não pode haver propaganda eleitoral. Então, começou a delinear que isto não pode, porque nós temos hoje, dentro de templos, eu não estou dizendo de qual religião, ou seja, de qualquer segmento religioso, as pessoas sendo apresentadas como candidato pelo pastor, pelo padre, até pelo centro espírita, entendeu? Pelo líder religioso. E até mesmo o líder religioso se coloca na condição de político. O líder religioso pode ser candidato? Pode ser candidato, enquanto pessoa física, mas não enquanto um líder religioso. Você desvirtua aquilo que seria um alento para o cidadão, né? O cidadão não está bem, ou então ele está muito feliz, ele desvirtua a fé, ele canaliza para um lado que não deve. E é tratado hoje como um bem de uso comum. Então o bem de uso comum, que qualquer cidadão pode ingressar dentro de um templo, em bem de uso comum não é permitido, seja qual ele for. E quanto aos fake news, a gente viu aí até recentemente o presidente do TSE, né, dizendo que pode inclusive gerar, se for comprovado fake news por parte de candidato, pode gerar na anulação da eleição ou da candidatura. Como é que vai funcionar essa questão dos fake news? O fake news, e também agora mais moderna, é o deepfake. Né, que são os vídeos falsos, né? São instrumentos utilizados para desconstruir imagens, né? Você lança uma notícia falsa, é a fake news, ou você lança um vídeo falso em que determinada pessoa diz o que nunca falou. Né? Você utiliza inclusive inteligência artificial, faz uma leitura de redes neurais da pessoa, você vê e pensa que a pessoa é. A primeira vítima foi aquela cantora internacional americana Taylor Swift, né, em que ela aparece tendo relação sexual em vídeo pornográfico, e não era ela, na verdade. Né? Depois nós tivemos uma situação com Barack Obama, enfim, e várias outras. É um grande desafio. O Tribunal Superior Eleitoral tem se empenhado muito, realizado várias reuniões com os tribunais regionais brasileiros para combater as fake news, inclusive utilizando um contra-ataque disso, lançando mão de ferramentas tecnológicas para que a gente possa descobrir o que efetivamente é ou não, descobrir a origem, e incentivando por meio de campanhas de que você deve saber a origem da notícia para que você possa daí passar adiante. As fake news, ela tem conduzido resultados de eleições já no Brasil, no mundo afora. Na eleição brasileira passada também nós tivemos uma reviravolta política em determinada situação, não me recordo agora ao certo qual o local, mas o que efetivamente eu posso te afiançar é que ela tem conseguido construir ou desconstruir pessoas ou candidaturas. E, na verdade, a fiscalização de vocês vai depender muito também do que chegar de denúncias, né? Como é que vocês vão trabalhar essas informações que forem chegando? Bom, primeiro nós estamos contratando gente, né? Nós estamos contratando bastante pessoas para isso. Temos tido reuniões com o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, nós temos uma figura bastante importante aqui em Mato Grosso, a doutora Cristina, importante porque além de culta na área jurídica, ela é bastante atuante, ferrenha, e ela está montando um exército, né, para as eleições de 2018. Na verdade já está montada e já estão sendo treinados promotores do estado todo para combater propaganda ilícita, irregular e também as fake news. Né? Além disso, nós temos o cidadão comum hoje, né, como um grande fiscalizador nosso, porque hoje nós temos o aplicativo Pardal, né, e também o aplicativo Caixa 1. Um trata de fluxo financeiro e o outro trata de propaganda eleitoral. Qualquer cidadão, seja o que for, passou uma abelha voando, ele acha que isso é propaganda irregular ou essa abelha está carregando dinheiro indevido, Caixa 2, ele pode fotografar ou filmar. E aí isso cai diretamente no Ministério Público e na Justiça Eleitoral, e nós vamos levar adiante. Já temos casos concretos de pessoas que tiveram ganharam, mas não levaram, perder o cargo por conta de uma denúncia feita por um cidadão. Então funciona. Além do mais, nós temos também a antiga figura, que já vem de longa data, que é a figura do poder de polícia do magistrado. Né? Somente a ele é dado o poder de polícia eleitoral, de que, caso ele encontre uma situação, ele pode mandar cessar imediatamente.
Bom, falando de questões de financiamento, a gente vê aí que tem muitos pré-candidatos que já estão fazendo as vaquinhas virtuais, né? Nessa seara também, o que é permitido e o que não é? Bom, o brasileiro é criativo pra caramba, né? E denominou, chama crowdfunding, né? É um termo americano que é a vaquinha, né? E a vaquinha eleitoral já foi liberada na eleição anterior, entretanto agora é que ela está sendo efetivamente utilizada. Houve uma sistematização da coisa para que a gente efetivamente possa lançar mão deste expediente. O que significa isso? Algumas empresas se credenciam ao Tribunal Superior Eleitoral, isso vai para o site, é como se fosse uma gerenciadora financeira, certo? E aí o cidadão comum, ele pode fazer doação até 10% daquilo que ele declarou no imposto de renda, passada, e a pessoa que não até 1.000 FIR, que não fez declaração. E ele pode fazer essa doação. Eu gosto do candidato A. Ele está lá no site, ele vê, ele faz a doação. Só que isso existe um controle muito rigoroso por conta da Justiça Eleitoral e por conta da Receita Federal, né? E hoje nós temos uma teia de fiscalização bem mais amparada, porque a Justiça se encontra mais amparada. Porque na eleição anterior, Lides, nós tivemos pessoas milhares de pessoas que eram beneficiárias do Bolsa Família e que estavam fazendo doação gigantesca, ou seja, uma fraude ao sistema total. Então hoje nós temos possibilidade de rastreabilidade nessa vaquinha eleitoral, porque vai fazer cruzamento de informações para ver se a pessoa efetivamente ela pode doar ou não. E aí ele doa. Esta fase começou agora, no dia 15 de maio. Então, agora, nós não temos candidatos. E o candidato só pode gastar o dinheiro a partir de quando ele tem o registro da candidatura deferido, porque daí ele pode abrir sua conta, a conta de campanha, ter um CNPJ de campanha, e aí ele migra o dinheiro que tem dentro desta conta do crowdfunding, da vaquinha eleitoral, para a sua conta de campanha. Aí ele pode gastar. Se ele não tiver sido aprovado pela Justiça Eleitoral como candidato, como nós temos hoje candidatos com possibilidade de não ser deferido o seu registro, esse dinheiro volta para quem doou, automaticamente, certo? Ele não pode gastar, transferir o dinheiro para outro candidato, usar em benefício do partido para a campanha de A, B ou C, não. O dinheiro é do povo, ele doou porque quis, mas a partir do momento que o candidato tem um registro deferido, ele pode gastar com a sua campanha eleitoral, com toda a declaração de prestação de contas futura, enfim. Mas ele tem que ter origem e tem rastreabilidade financeira com relação a isso. Isso é muito importante, gente, com o que o Dr. Lídio está falando, porque se você acredita num candidato, você fez a sua doação, mas ele não foi depois efetivamente candidato, você tem direito a ter o seu dinheiro de volta integral, né? Sem aquela história de desconto de taxa de administração e qualquer coisa assim, né? Não tem. Os candidatos, eles vão poder oferecer brindes? Não, impossível. A lei expressamente, hoje ela proíbe isso e não pode mais dar caneta, não pode dar mais caneca, camiseta, isso tudo é proibido. Não podemos mais, isso já vem de faz tempo. Né? Hoje, a campanha eleitoral, para diminuir o custo e ter um tratamento igualitário entre aqueles que estão disputando o cargo público, ela encurtou, né, para 45 dias apenas, né, a campanha eleitoral, permitiu a fase pré-campanha para que haja uma discussão democrática entre pré-candidato e o cidadão-alvo, né, do seu voto futuro, e a televisão também diminuiu, rádio e televisão, para apenas 35 dias, ou seja, está bastante curta a campanha, é muito célere hoje, e está bem delineado lá o que é que pode e o que não pode, brinde jamais. Bom, vamos lembrar então os prazos. Existe uma premissa, diz o seguinte, o candidato ele tem o direito de ser votado, mas ele não pode trocar o voto por nada que beneficie o eleitor. Bom, vantagem. Né? A gente até vai ser a primeira eleição que todas essas normas, todas essas alterações vão ser aplicadas, na verdade, né? Qual a expectativa assim de vocês em relação às tentativas de fraude? O senhor acredita que isso vai coibir, vai ajudar a diminuir? Olha, fraude, corrupção, nem na Suíça não é zero, né? O que a gente espera é que existe um comportamento ético por parte de todos aqueles que estão na disputa e também por parte do eleitor, né? Há necessidade de haver uma consciência, há necessidade de ter uma mudança do jeito que está essa roubalheira,
que a gente já acha que é tranquilo, que pode, rouba mais faz, isso deve fazer parte do passado a partir de agora, 2018. Então a gente pensa que há necessidade de ter um comportamento ético por parte do cidadão. Ele tem que escolher melhor, ele tem que saber que ele tem o direito de cobrar, né? E na verdade é um sistema representativo, seria o povo que está ocupando um cargo público. Então a gente precisa fiscalizar, a gente precisa escolher bem para que possamos ter dias melhores. Penso que seja por aí. Bom, vamos lembrar então as datas de convenções, a partir de quando eles vão se tornar efetivamente candidatos. As convenções vão do final do mês de julho até o dia 13 ou 15 de outubro, de agosto. E no dia 15 de agosto tem uma janelinha de 10 dias para o registro, e no dia 15, na verdade até o dia 30 de julho. E aí depois nós temos uma janela de 10 dias para apurar os registros, ver quem é que pode, quem é que não pode. Existe uma discussão nacional para trazer isso para mais perto do início do ano, para que não haja essa correria toda, né? E aí no dia 15 de agosto começa a campanha. E aí as propagandas Propaganda, daí sim, né? Vão para as ruas, aí podem ver quem é que vai conseguir conquistar a simpatia do eleitorado. Bom, vamos mostrar aqui o seu livro, né? O senhor trouxe claro, aqui para a gente um exemplar, né? Aqui, gente, Propaganda Eleitoral. Então, esse livro do Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, de acordo com a mini-reforma eleitoral e com as resoluções 23.551 e 23.554 de 2017. Esse livro, então, vai ser lançado amanhã, quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã, lá no TRE. A gente deixa aí o convite para as pessoas que quiserem, de repente, conhecer um pouco mais, aprofundar, né? A gente não vai poder aprofundar aqui em 15, 20 minutos de entrevista. Quem quiser pode procurar, pode participar desse lançamento amanhã. Sim, vai ter um evento nacional, como eu disse no início da nossa conversa, mas existe esse momento, né, de doação da obra para o TRE, esse lançamento singelo, mas haverá essa oportunidade lá. Ok, doutor Lídio, muito obrigada pela sua presença, sua participação aqui conosco, novamente nos esclarecendo, e a gente também fica à disposição para fazer as divulgações necessárias. Tá bom, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, também de fazer o meu merchan com relação ao livro, né, e me coloco à disposição sempre, tá, para discutir. O assunto eleitoral é um assunto que eu gosto bastante, né, e estou sempre aí à disposição do RD News. Ok, obrigada. Nós conversamos hoje com o juiz-membro do TRE de Mato Grosso, Lídio Modesto da Silva Filho, falando sobre propaganda eleitoral. Ele vai lançar um livro nesta quinta-feira, a partir das 8h30, lá no Tribunal Regional Eleitoral, com uma linguagem bastante acessível. Então, você que é pré-candidato, você que se interessa pela política e que, de repente, não sabe quais as alterações que foram realizadas, é muito importante você também estar por dentro daquilo que pode e que não pode, né? É importante que todos nós tenhamos essa atitude de conhecer, de saber e até para podermos denunciar em caso de irregularidades ali próximas, né, do nosso convívio. Então, fica essa dica para você, esse convite, essa entrevista também, ela fica disponível no destaque do RDTV, lá no site RD News, no nosso canal do YouTube. Ele falou um pouquinho aqui do que é permitido, do que é proibido, dos fake news, do que é abuso de poder religioso. Então, fica essa dica, você pode também ajudar a gente a divulgar essas informações, curtir e compartilhar nas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, você que esteve conosco aí ao vivo no Facebook, e até a próxima. Sempre foi um sonho nosso que nós tivéssemos o asfalto. E hoje a gente está muito feliz porque esse sonho está sendo realizado. Isso representa saúde e melhoria para toda a nossa comunidade. A qualidade de vida da população vai ser muito melhor. Era muita poeira, chovia, né? Muita lama, tempo de chuva, era muito complicado. E nós estamos muito felizes e muito agradecidos por isso. Eu fico feliz, não só por mim, mas como para todo mundo, né? Porque isso aqui é um sonho que estamos vivendo hoje, porque a gente tem acesso. Hoje todo mundo passa e vê a comunidade. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.
Você escolhe um candidato por um dente bem legal, depois não aceita o fato, falta vaga no hospital. Você que se vende por alguma gasolina, depois se surpreende com um buraco na esquina. Arroz, óleo, açúcar e feijão, comida garantida só no dia da eleição. Ainda tem o arroz de festa que se vende por churrasco e diz que ninguém presta, que política dá asco. Voto por um óculos é uma coisa que não rola, se na hora de usar falta livro na escola. Arroz, óleo, açúcar e feijão, comida garantida só no dia da eleição. Não adianta dar o voto pra quem paga cinquentão, se depois você reclama de tanta corrupção. Venda de voto é crime para quem compra ou para quem vende. Vote consciente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você, para a mudança acontecer. Projeto Anjos da Guarda. Esse é mais um trabalho da Prefeitura de Cuiabá a favor da educação. O Anjos da Guarda já atua em mais de 80 escolas da capital, oferecendo segurança e informação, através de palestras orientando alunos, professores, gestores e pais, integrando toda a comunidade no dia a dia dos nossos estudantes. É muito mais segurança. Isso aí visa a segurança das nossas crianças ao chegar e ao sair das escolas, tentando inibir possíveis comércios entorpecentes nas proximidades das escolas, som alto e outros tipos de delitos que possam ocorrer. Para mim, mãe, é muito importante saber que meu filho está em ambiente seguro. A educação se faz com a integração da sala de aula com a sala de casa. Proteger, informar, sensibilizar e educar. Essa é a missão do programa Anjos da Guarda. É a Prefeitura trabalhando e cuidando da gente.